E aí pessoal, eu sou Saul Lucena e hoje eu quero dizer como escolher bons livros. As pessoas costumam me perguntar isso, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim. E eu quero falar um pouco então quais critérios eu uso. Primeiro, para identificar o que são bons livros e depois, como eu vou escolher em que ordem eu compro esses livros, né? Eu compro esse livro agora, não compro, deixo para comprar depois, quais eu compro primeiro? Essas duas coisas que eu quero responder nesse vídeo. Quando eu falo sobre escolher bons livros, a gente está falando aqui, obviamente, de um livro que você ainda não leu, então você não experimentou para saber se ele é bom. Quais critérios, então, nós podemos estabelecer para pensarmos, pelo menos, ser provável que aquele livro que você ainda vai ler seja bom? Eu guardo esses 4 critérios aqui como os que me dizem se o livro é bom ou não. Primeira coisa, recomendação. Recomendação de alguém que eu já conheço, que eu admiro, que eu sei que lê bons livros. Então, se aquela pessoa está recomendando um livro, é porque provavelmente ele é um bom livro, vale a pena, vale a leitura. E aí, se você considera as recomendações que você vê no YouTube, no Instagram, se você considera as recomendações que você ouve dos seus professores na igreja, seja lá onde for, então essa é uma boa dica, um bom critério para você escolher um livro considerando ele ser um bom livro. Um segundo critério é se ele é um clássico. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que saber. Se um livro é um clássico, se ele sobreviveu aí durante tanto tempo na história, como um livro que constantemente é lançado novamente, né? Várias edições, as pessoas continuam comprando, continuam lendo, continuam falando dele, então esse livro provavelmente é um bom livro. É claro que tem exceções, tem muitos livros que são populares e que são uma porcaria, infelizmente, porque nem todo mundo tem bom gosto, não é verdade? Mas, ainda assim, tem coisa interessante nesses clássicos. Então, clássicos são bons livros na maioria das vezes, quando não é uma exceção. Logo, se você quer saber que livros ler e ainda está em dúvida se é um clássico, começa por eles, vai ter alguma coisa interessante. Um adendo aqui, tá? Às vezes os clássicos têm uma linguagem um pouco mais difícil. Então, se você está começando a sua leitura, talvez esse não seja o melhor critério para você usar como escolha do que é um bom livro para você. Porque beleza, você pega lá Romeu e Julieta, você pega um livro, um clássico aí da história. Ele é um bom livro, certo? Ele tem todo o seu peso aí, você pega também Os Miseráveis, do Victor Hugo e enfim. São livros bons, mas você nem sempre vai conseguir lê-los logo de início se você ainda não se tornou um leitor mais constante, ainda não se acostumou. Então lembra disso quando for usar o critério do clássico como escolha da sua leitura. Terceiro critério, se o livro tem bons autores. Isso é, se é um autor que você já ouviu falar bem ou melhor ainda, que você já conhece. De preferência até mesmo que você já tenha lido um outro livro desse autor. Então, bons autores costumam lançar bons livros. Você pega, então falando aí do meio teológico brasileiro, se você pega um livro do Nicodemos, leu, você gostou, é provável que você vai gostar, porque o Nicodemos escreve muito bem, sabe demais. E aí, quando você encontrar um outro livro dele, ele lançou um outro livro, tá em dúvida se lê? Se é para saber se é bom ou não, rapaz, é do Nicodemos, é um bom autor, provavelmente é um bom livro. Mesma coisa, sei lá, com R.C. Sproul, mesma coisa com Jonathan Edwards, são autores que se você encontra e você entende que são bons, eu pelo menos considero todos esses bons autores, então vale a pena a leitura deles. É claro, também fazendo mais um adendo, que vai ter um ou outro desses livros que não serão tão bons quanto alguns que esses autores já escreveram. Ninguém consegue escrever sempre no mesmo nível lá em cima, mas ainda assim vai ter algo interessante ali. E o quarto critério que eu costumo usar é se o livro é de uma boa editora. Boas editoras geralmente são confiáveis na escolha de que livros elas escolhem para lançar e que livros elas estão então divulgando aí pra gente. Então, quando você pega um livro da Vida Nova, Editora Fiel, Monegismo, Cultura Cristã, várias outras editoras como essas, você pode confiar que a maior parte desses livros vai ser uma boa leitura, vai ser um livro que vai acrescentar algo na sua vida e que vai valer a pena. Então, se você está em dúvida e aí você, poxa, será que esse autor é bom? E aí você viu, epa, foi lançado pela Vida Nova, foi lançado pela Monegismo, pela Fiel, enfim, você pode ficar mais tranquilo e saber que realmente aquele provavelmente é um bom autor, já que aquela editora que você já confia, que você admira, está lançando o livro dele. Agora vem o ponto que para mim é mais importante. Eu entendi que aquele é um bom livro. Quais desses 5 bons livros que eu encontrei aqui eu devo comprar primeiro? Eu uso
3 critérios para dizer em qual ordem eu devo comprar um livro. Primeira coisa, necessidade. Se é um assunto que eu estou precisando estudar por algum motivo de, eu tenho que ensinar sobre ele na igreja, no seminário, um vídeo aqui que eu quero produzir para vocês, um assunto que eu estou precisando saber mais para o crescimento da minha própria fé, meu crescimento em geral, ou mesmo, não precisa ser um livro teológico, né? É um livro que eu preciso estudar para algo que eu tenho que executar. Então, necessidade é a primeira coisa que eu vou ver. E o segundo desses critérios é o interesse. A questão é, interesse é algo que você quer priorizar, né? Aquilo, olha, eu tô interessado nisso. Só que, se você tá com mais necessidade de aprender sobre um outro assunto, às vezes você vai ter que deixar o interesse guardado um pouquinho, ou pelo menos dedicar menos tempo de leitura a ele e priorizar o que é necessidade, né? A necessidade, o nome já diz, é necessário, tem que se dedicar primeiro a ele. Se eu não tô com nenhuma necessidade no momento, eu vou procurar os livros que são interesse meu, de aprender uma área que eu tenho interesse, eu não tenho necessidade de aprender agora, mas eu gosto, eu quero saber mais. Então, se é algo assim, eu vou nesse segundo critério. E o terceiro critério, que na maioria das vezes as pessoas usam como primeiro, é a promoção. Não corra desesperadamente quando houver uma promoção. Então, beleza, veja lá se a promoção vale a pena, se é um livro que você tem certeza que você vai ler, não daqui a 3 anos, mas daqui a pouco tempo, porque é aquela coisa, se o livro for algo que você vai ler daqui a muito tempo, cara, espera, provavelmente vai aparecer uma outra promoção, vai lançar uma nova edição, ou até mesmo uma nova edição expandida, e aí você vai ficar, caramba, eu comprei o antigo, agora tem que comprar um novo. Dá um stand-by, não fica correndo com todas as promoções, porque muitas vezes o seu amor pelos livros, na verdade, é uma cobiça, é um materialismo, é aquela coisa, eu quero ter o livro na estante. Então, deixa a promoção como o último dos critérios. Se o livro estiver em promoção e ele atingir os outros critérios precedentes, os critérios que eu já citei anteriormente, ou é um livro que você tem muito interesse para logo, então aproveita a promoção, mas não faça da promoção primeiro. Então, recapitulando, o que é um bom livro? Ele foi recomendado por alguém que nós admiramos, ou ele é um clássico, ou ele é de bom autor, ou de uma boa editora, e o sonho dos sonhos, ele é todas essas coisas, aí é que vale a pena a leitura mesmo. E em que ordem eu compro? Primeiro, necessidade, segundo, interesse, terceiro, promoção. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês usam outros critérios para saber o que é um bom livro ou quais livros vocês compram primeiro, em que ordem vocês compram, deixem aí nos comentários. Até a próxima, valeu!